Estamos apresentando o programa Na Mira da Cidade. A apresentação: Juliano Zimmer. Muito bom dia, 9h04, 9h04, começando mais uma edição do programa Na Mira da Cidade, pela web rádio Cidade Mix, aqui em São José dos Pinhais. Olha, excepcionalmente nessa semana, estamos fazendo o programa nessa sexta-feira por motivos de compromissos, né? Ontem não pude estar aqui nos estúdios da rádio, tive alguns assuntos para resolver e hoje estou fazendo o programa aqui. Ao meu lado está o Haroldo Nascimento, já está por aqui nos estúdios. O Everton Moreira, nosso comentarista, também estará ausente hoje devido a compromissos, né, particulares envolvendo aí a rádio, ele que é um dos diretores da rádio também. E nós vamos tocando aqui o programa hoje na Mira da Cidade, já agradecendo desde já a sua audiência, já no início do programa. Hoje é dia 29, né? Hoje é dia 29 de maio de 2020, né? Lembrando que uma data como hoje, só que no ano de 1998, estourava um escândalo, né? Estourava o PT do Distrito Federal, foi comprovado que estava recebendo contribuição financeira de sócios de uma empresa ligada a Ricardo Sérgio de Oliveira, ele que foi o presidente, né? Foi o ex-diretor do Banco do Brasil no governo Fernando Henrique Cardoso, e era acusado de estar aí envolvido em corrupção e envolvendo políticos importantes do PT, inclusive o tucano José Serra, que fazia campanha ao Senado em 94, estaria envolvido aí no esquema de dinheiro ilícito, né, para a campanha. Envolvido em denúncias de irregularidades também, o Ricardo Sérgio, ele esteve envolvido no escândalo de propina da privatização da Vale do Rio Doce, ainda no governo FHC. Ele que teve uma passagem muito grande por lá, era uma pessoa de confiança do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ficou na direção do Banco do Brasil entre 95 e 98, e acabou tendo várias acusações aí muito graves, né? Então tá aí, ele foi indicado na época por também uma pessoa de confiança, né, do Fernando Henrique Cardoso para ocupar o posto, né? Para ocupar o posto de diretor financeiro internacional do Banco do Brasil, né? O economista, então, Sérgio de Oliveira. Inclusive, ele era um dos homens envolvidos com Alberto Youssef, o famoso doleiro Alberto Youssef, aqui no estado do Paraná, no caso do Banestado, e que ficou bastante conhecido, né? E ele arrecadava aí fundos para a campanha de José Serra, sempre trabalhou com o PSDB, e ele foi indicado para o Banco do Brasil pelo ministro Clóvis de Carvalho, ministro-chefe da Casa Civil, em 1995, com o endosso justamente do José Serra, que eram também muito próximos ao Fernando Henrique Cardoso. Vamos lá, então, começando mais um programa e já trazendo uma notícia muito triste, né? Acabei de receber a notícia que faleceu nesta madrugada, início da manhã, um dos radialistas talvez mais antigos que passaram pelo rádio curitibano, paranaense, jornais e a imprensa. Ele que foi uma pessoa popular, né? O radialista Ali Chaim, infelizmente veio a óbito nessa madrugada, né? E ele tinha 81 anos de idade, estava internado no Hospital Santa Cruz, em Curitiba, conhecido pelo apelido de Califa 33. Era um dos grandes repórteres policiais dos anos 60 em diante, né? Trabalhou com pessoas muito influentes da imprensa paranaense e não se sabe ainda, né? A morte, ainda a causa da morte, ele estava com problema sério de saúde, não foi passado com detalhes, né? Ele que era uma pessoa que começou a carreira na década de 60, como eu disse, no Jornal Diário da Tarde, né? Ele se firmou no rádio com grandes programas de alcance, né, de público, na Rádio Clube FM e na Rádio Colombo, né? Na Rádio Colombo ele apresentava o programa Tabuleiro Policial. Os mais antigos que acompanham o programa vão se lembrar muito bem aquela voz marcante do Chaim, um tom baixo de voz, porém aquele tom meio grave que ele utilizava nas suas narrativas, né? E teve também participação na televisão, atuação com o Show de Jornal da TV Iguaçu, também teve uma passagem por lá. E uma das últimas atuações de Ali Chaim foi na TV Paraná, né? Na TV do governo do estado aqui do Paraná,
onde ele apresentou vários programas também, programas policiais, fazia comentários na rádio educativa também, AM, aqui de Curitiba. Então foi uma figura marcante, né, nos meios de comunicação da imprensa paranaense. Infelizmente veio a óbito nessa semana com 81 anos de idade, e né, que seja recebido por Deus e que ele deixa para nós um legado, né, um legado muito importante e histórico, né? O Chaim, que é estudado até por pessoas que fazem o curso de jornalismo, é tido como ícone da comunicação, principalmente policial, aqui no estado do Paraná. Pedimos que Deus conforte a família num momento tão difícil como esse, né, Haroldo? Bom dia, Haroldo Nascimento. Deixa eu cumprimentá-lo aqui. Quero que ele dê um bom dia também. Ele vai participar conosco, falando de alguns assuntos importantes que marcaram a política nas últimas horas. Bom dia, Haroldo. Seja bem-vindo em mais um programa Na Mira da Cidade. Muito bom dia, Juliano Zimmer. Muito bom dia, amigos. Deixa eu tirar a máscara aqui, né? A gente fazendo uso da máscara. Está cumprindo o que é a determinação, né, Haroldo? Cumprindo aqui a determinação, que é o uso contínuo da máscara. Mas para falar abafa um pouco, então... É verdade, a sonora não fica muito boa, né? Quero cumprimentar o meu bom dia a todos os nossos amigos e amigas que estão ligados junto conosco através da web, através aqui do Facebook, e também aos amigos que estão através da página da Rádio Cidade Mix no Facebook e linkados no link www.radiocidademix.com.br, trazendo para você os principais fatos e notícias do que acontece na política do Brasil, do estado e do nosso município de São José dos Pinhais, na apresentação dele, Juliano Zimmer. Muito bom dia, Juliano. Vamos lá, Haroldo. Bom dia para você também, aos nossos ouvintes, né, que já estão acompanhando o nosso programa, tanto faz aí pela live, né, pelo Facebook. Tem também o nosso site, né, da Web Rádio Cidade Mix, pessoal ouvindo pelo site ou pelo aplicativo. Você pode também baixar o aplicativo da Web Rádio Cidade Mix aí no seu celular, e aonde você estiver, em qualquer parte do mundo, do Brasil, do Paraná, você vai poder aí estar acompanhando a nossa programação. E nós temos novidades já na programação, estava acompanhando, né, o nosso amigo Ricardo aí fazendo um excelente trabalho, né, trazendo um programa mais animado, entretenimento, nas manhãs de quinta-feira, terça e quinta, o programa do Ricardo, de segunda a sexta, diariamente, melhor ainda. Então, tá? A dona de casa vai ter uma companhia agradável todas as manhãs, das 10 ao meio-dia, 2 horas, um programa descontraído. Ele faz entrevistas também com artistas, né? Show da cidade. Não se esqueça, então, de acompanhar o nosso amigo que está chegando aí. Seja bem-vindo, né, na Web Rádio Cidade Mix, e que tenha sucesso no programa. Eu tenho certeza que nós vamos estar aqui para ajudá-lo no que for preciso. E para falar de política, movimentadíssimo, Haroldo. Movimentadíssima a política nacional, né? O caso das fake news volta à tona, e dessa vez de uma forma radical. Por que radical? O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal batesse na porta de jornalistas e também de políticos envolvido no caso da fake news, que está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal. E muitos jornalistas tiveram seus celulares apreendidos, computadores, foi uma busca e apreensão de 29 casos de pessoas envolvidas em todo o Brasil na suposta fake news, por determinação do Supremo Tribunal Federal, que cometeu um erro gravíssimo, né? O Supremo que burlou todo o sistema de investigação do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República. Inclusive, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não gostou da atitude do Supremo, né? Ele reclamou porque o Supremo... Primeiro que foi uma decisão, mais uma vez, monocrática. Um ministro só decidiu pela corte, o que não pode acontecer. São 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, e qualquer assunto, qualquer iniciativa de condenação do Supremo deve ser feito pelo conjunto dos ministros, deve ser levado a plenário. 9h13, 9h13, e infelizmente, mais uma vez, o senhor Alexandre de Moraes, nós já falamos sobre ele aqui, eu já trouxe um currículo do Alexandre de Moraes, ele que foi advogado do PCC em São Paulo, defendeu os criminosos, foi indicado por Temer para o Ministério
para o Supremo Tribunal Federal. E agora vem mais essa bomba aí, e o Augusto Aras não gostou, o presidente Jair Bolsonaro também reclamou em coletiva à imprensa. Eu acho só que o presidente deveria ter feito isso formalmente, né? Por meio de um documento, se manifestando a respeito do assunto e não falando no palanque, porque deu a entender que ele estava, mais uma vez, fazendo aí agindo com oportunismo, né? Então, falando uma situação difícil como essa de reclamações, criticando de forma informal para as pessoas que estavam ali próximo para a imprensa. Então é o seguinte, gente, o que nós devemos ter em mente é o seguinte: o Supremo tem agido como presidente da República. Infelizmente, o Supremo tem tomado iniciativas que fogem à Constituição. Esse negócio de fake news é uma coisa que já existe, só o nome que é moderno, né? O nome fake news é moderno, mas ele já existe, significa as mentiras, pode ser resumido como uma mentira política, uma mentira das notícias, são inventadas. Fake news são notícias que não existem, que são inventadas e fabricadas por alguns veículos de comunicação, né? E são fatos falsos que a mídia publica para as pessoas ficarem informadas de uma forma errada. Porém, mas quem deve avaliar uma notícia? É o leitor, que é o consumidor da notícia. E não é prerrogativa do Supremo Tribunal Federal fazer mandados de busca e apreensão, invadir a privacidade das pessoas para apreender computadores e celulares sem passar pelo Procurador da República, sem ser decidido em plenário, e pior ainda, deixando o Legislativo de fora. Deputados federais reclamaram também da atitude do ministro Alexandre de Moraes, porque desrespeitou também a prerrogativa parlamentar, em que os deputados devem fazer votações e decidir sobre uma operação também, em conjunto com a Procuradoria-Geral da República, passando por todos os órgãos competentes. Essa é a norma, essa é a regra. E o STF não pode jamais tomar um ministro só, responder por toda a corte, pelos 11 ministros. Então tem que ser feita uma decisão democraticamente entre 11 ministros e não monocraticamente. E isso também causou uma repulsa da população, é óbvio que ia causar isso. E o ministro Edson Fachin já está com o processo nas mãos para ver se vai anular essa iniciativa de Alexandre de Moraes ou se vai dar continuidade, mas já tem aí, está sendo contrariado por todos os órgãos competentes. E só para lembrar também que não é a primeira vez que isso acontece, né, de quererem censurar a imprensa no Brasil, livre direito da expressão, conforme a nossa Constituição diz. Não existe crime contra fake news. Ainda não existe, só se for criado, mas ainda não existe. E por esse motivo, a justiça não tem o direito de invadir a privacidade das pessoas. E para lembrar que o PT foi pior, gente. Não é aqui querer defender o atual governo, mas o presidente ficou na dele. Ele reclamou aos excessos do Supremo como corte, como a máxima corte da justiça brasileira. Mas nós tivemos casos em outros governos, o Bolsonaro não se intrometeu nas investigações da Polícia Federal. Ele não proibiu os policiais federais de invadir a casa de ninguém para prender celulares e computadores. Isso mostra que ele ficou de lado. E cadê o filho dele, o Carlos Bolsonaro? Por que não apreenderam celulares e computadores do Carlos Bolsonaro, o vereador do Rio de Janeiro, filho do presidente, do qual eles acusavam de fazer parte do gabinete do ódio? Ué, eu acho estranho isso, né? Quer dizer que então não tem comprovação nenhuma que existe esse tal gabinete do ódio no governo federal. Talvez o gabinete do ódio esteja instalado no Supremo Tribunal Federal e não no governo. E para lembrar, como eu disse, o PT defendeu uma resolução para censurar a imprensa em 2012, em 2013. 2012 foi debatido pela primeira vez. Em 2013, o presidente do PT, o Rui Falcão, junto com o Diretório Nacional do PT, divulgou uma resolução
defendendo um marco regulatório da imprensa no Brasil. Ou seja, em meias palavras, declarou censura à imprensa. E os petistas concordaram com isso. Em 2013, lembrando a vocês que em 2013 foi aquele ano das manifestações pelo Brasil pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O marco histórico na democracia brasileira, quando milhares e milhares de pessoas foram às ruas. Essa resolução saiu em março de 2013 pelo presidente Rui Falcão do PT, e as manifestações aconteceram meses depois, em junho de 2013. O governo Lula tentou criar mecanismos no seu governo para censurar a imprensa. Deu com os burros na água. O Rui Falcão, presidente do PT, deixou claro que esperava que a imprensa colaborasse com o PT. Em outras palavras, queria que a imprensa defendesse o PT. Se você criticasse o PT nos governos Lula e Dilma, você jornalista, ou você que faz programas em lives como nós aqui, você estaria condenado. E eles fizeram isso. Com o aval do ex-presidente Lula, na época, e com o Rui Falcão, presidente do PT. Os ex-presidentes do PT, José Dirceu, José Genuíno, e o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, que foram condenados por corrupção ativa pelo Supremo Tribunal Federal, eles foram julgados, foram prestar depoimentos, e o PT não queria que o Supremo Tribunal transmitisse os depoimentos pela televisão, pela imprensa. Eles queriam proibir definitivamente qualquer vazamento de declarações feitas por petistas. É isso que o PT fez, gente. Eles culparam a condenação do Mensalão, culparam a mídia por isso, claramente. Os petistas liderados por Lula tentaram controlar os rumos do Supremo Tribunal Federal no caso do Mensalão. Fizeram chantagem até com o ministro Gilmar Mendes na época. Eles não queriam transmissão ao vivo das sessões do STF no julgamento do Mensalão. Isso aconteceu, ninguém falou nada. O STF não fez nada. O Lula já chamou o STF de covardes, os ministros do STF. Em 2016, no governo Dilma, em uma reunião com a Dilma, ele falou que o Supremo estava se acovardando diante dos desmandos da Lava Jato. E aí, como é que faz? E aí o presidente agora não faz nada, não fala, não critica o STF, não chama o STF de covarde. Estão querendo emparedar o presidente da República. Todo mundo criticando, gente. Rodrigo Maia fez uma crítica também às declarações do Bolsonaro, porque ele disse que ia botar um ponto final nessa anarquia do Supremo Tribunal Federal. E os políticos se envolvem nisso, os deputados federais e senadores, contando com a tal da imunidade parlamentar. Eles acham que podem fazer o que querem porque estão imunes a qualquer acusação. Vale lembrar que a imunidade parlamentar surgiu na Inglaterra em 1512. A finalidade da imunidade parlamentar era defender os políticos contra a coroa inglesa, contra o rei e a rainha da Inglaterra, contra possíveis ataques do rei e da rainha da Inglaterra. Isso em 1512, então já existe há mais de 500 anos, a tal da imunidade parlamentar. E os parlamentares se apoiam nisso para ofender o presidente, para ofender a população com suas votações cretinas e que não trazem resultados nenhum. No meio de uma pandemia, eles culpam o presidente da República. O Supremo tira o direito do presidente coordenar o combate à pandemia e passa para os governadores e prefeitos. Está aí os casos diferenciados. Um estado faz lockdown, o outro não faz. Um estado está indo à falência, o outro não. Por quê?
Está tudo descoordenado, porque são os governadores e prefeitos que comandam o combate à pandemia Covid-19. Se fosse só o presidente que comandasse todo o processo, talvez estaria tudo padronizado nos estados e municípios, mas não está. Então tiram do presidente a sua prerrogativa de executar, o poder executivo executa. O presidente sozinho não é o poder executivo, ele depende de seus auxiliares. Assim como um ministro só não representa o Supremo Tribunal Federal, que nem está acontecendo, né? Um ministro só tomando decisões pela corte. E não é só um deputado que comanda o Congresso Nacional, que comanda a Câmara de Deputados, são 513. No Senado não é só um senador que comanda o Senado, são 81 senadores. E por que o presidente não pode comandar o Brasil, sendo que ele foi eleito para isso? E os parlamentares nada fazem além de criticar. Não se acham, eles não criticam a ação errada do STF, mas criticam a fala do presidente. Peraí, gente. Tá tendo uma disfunção. Fake news sempre existiu e sempre vai existir. Fake news nada mais é do que uma mentira política. E os políticos sempre mentiram para ganhar eleição, sempre mentiram para tudo, para enganar a população. Eu me lembro aqui de um caso antigo, olha só, gente, eu vou trazer aqui para recordar, para a gente recordar. Na eleição de 1950, teve um cidadão aí, era um empresário na época, ele inventou uma mentira. O Hugo Borg, ele era do Partido Trabalhista, ele era dono de emissoras de rádio em 1950, e naquela eleição, o brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, perdeu a eleição para o Getúlio Vargas. Esse Hugo Borg inventou uma mentira, ele falou que o brigadeiro Eduardo Gomes chamou a população mais humilde do Brasil de marmiteiros. E não foi isso que ele disse outra coisa, ele disse uma frase completamente diferente. Ele disse que existe uma grande número de desocupados que andam por aí e não querem saber de votar num presidente decente. E eles esse Hugo Borg aí distorceu tudo, mentiu. O Eduardo Brigadeiro Gomes perdeu a eleição para Getúlio Vargas. Logo depois, em 1955, o que aconteceu? Mais uma mentira. Carlos Lacerda inventou uma tal falou que existia uma carta à imprensa de um deputado argentino falando que iria ser que o João Goulart, né, foi enviada por João Goulart, que era vice-presidente na chapa de Juscelino Kubitschek, foi falado que o João Goulart e o Juscelino iam criar um grupo de sindicalistas para mandarem no Brasil. Uma carta que veio, que segundo eles teria vindo de um argentino aí, de um deputado argentino, e aí eles começaram a inventar uma tal de carta Brandi, de um deputado argentino chamado Antônio Brandi, por isso que foi carta Brandi. Nessa carta, o deputado argentino teria escrito que o Brasil ia ser dominado por sindicalistas e que o Brasil estava se aliando aos deputados argentinos para destruir a nação. Um absurdo, outra mentira. Outra mentira que foi inventada por Carlos Lacerda, que era oposição a Juscelino Kubitschek e a João Goulart. Então isso aconteceu na história do Brasil e mentiras vão acontecer. Em 2018, não mentiram, falaram que o Lula ia ser candidato à presidência da República, enganaram. E muita gente achava que ele realmente ia ser candidato, mesmo estando preso. Olha que absurdo, como é que um cara é preso? Como é que um candidato preso vai disputar uma eleição? Então são mentiras que existem. E a população é que vai avaliar se aquilo é mentira ou não, checando a informação. Agora não se pode apreender celulares de quem está trabalhando, da imprensa, aprender computadores, sendo uma ordem do Supremo Tribunal Federal que vem de um único ministro. Não é por aí que a coisa funciona. Um bom dia para você que está chegando agora, a Tatiane Camille Costa, conosco, acabou de entrar aqui. Eu quero que você comente, viu? Você que está participando do programa, pode mandar o seu comentário. Eu quero saber o que você pensa sobre essa decisão do Supremo, absurda, monocrática, mais uma vez, passando por cima do presidente da República, passando por cima do Congresso Nacional, deixando esse país às moscas com relação à coordenação política. Não é bem assim que funciona. Se fosse assim, seria fácil.
Não precisaria existir 3 poderes, existiria só um, só a justiça. Nem precisaria de presidente, precisaria de congresso e nada. Mais uma vez, aqui nós tivemos no Paraná um jornalista em Londrina que teve seu computador apreendido, seu celular também, e ele disse que ele não vai ir ao Supremo prestar depoimento e não deve ir mesmo. Sabe como que se boicota o Supremo? Não obedecendo ao Supremo. Não obedecendo, porque é uma decisão monocrática. Como que... Imagina, Haroldo, se pegarem meu celular, o seu aqui da rádio, entrar na nossa privacidade, porque acho que a gente falou fake news aqui. Sem prova, sem nada. Que prova que o Supremo tem? Que esses jornalistas que tiveram seus celulares apreendidos fizeram fake news. Tem que ter prova. Só pegar o celular do cara e fuçar em tudo não adianta. Tem algum documento? Tem algum processo de alguém que foi lesado por uma notícia falsa? Não tem. Não tem. Isso não é um gabinete do ódio contra o presidente. Estão fazendo de tudo. Estão achando todas as formas de culpar o presidente por tudo que acontece nesse país. Eu queria a sua opinião também, Haroldo. Eu queria que você desse falasse um pouco sobre isso. Não, é verdade, um assunto, uma discussão legal e sadia, porque pode envolver a gente no futuro. Nós aqui trabalhamos com a imprensa também. Nós somos radialistas. E uma decisão como essa é uma clara censura à liberdade de expressão que está na nossa Constituição, Haroldo. É vergonhoso. Muito bem, Juliano Zimmer. Realmente existe um ditado de que a livre imprensa, para que você possa estar levando a informação, divulgando os fatos, assuntos que acontecem, mas ultimamente o que se vê é realmente sendo colocado aí uma mordaça na imprensa, a imprensa falando dos fatos, assuntos, coisas que acontecem e depois sofrendo perseguições. Perseguições esta não só também pelo STJ, mas várias formas de tentar impedir de que seja levado a informação até as pessoas. Vejo com não bons olhos de que realmente a gente está entrando numa situação daqueles países onde você só pode assistir o canal de TV que eles autorizam, você só pode publicar depois de você passar pelo crivo dos governantes, a notícia só pode ser aquela notícia se essa notícia for interessante ao governo, porque se não for interessante ao governo, existem retaliações, perseguições e não pode ser publicado. No nosso Brasil, a gente sabe aí quantos fatos e assuntos de jornalistas que sofreram perseguições, foram mortos. Realmente é bastante preocupante o momento que se vive, o momento em que você não pode ter a liberdade de expressão. Agora, se a imprensa não puder falar, o que vai acontecer? Nós estamos passando por uma pandemia, né? Uma pandemia gravíssima, uma das piores que o Brasil já enfrentou. Problemas na economia, gente desempregada, empresas fechando, economia fraquíssima. São mais de 12 milhões de pessoas já desempregadas no Brasil. Se cortarem a imprensa e calarem a imprensa, quem é que vai defender a população diante de tantos problemas? Os senhores deputados não vão fazer isso. Os senhores deputados não vão tirar a bunda da cadeira lá do Congresso Nacional para ir em cada estado onde foram eleitos para defender a população. Sabe quem que é a ponte entre a população e o poder público? A imprensa. A imprensa. Pela imprensa a pessoa vai se manifestar. Pela imprensa a pessoa vai opinar, vai solicitar, vai cobrar. Se a imprensa não desistir, aí sim, meu amigo, vai virar uma ditadura. Já estão falando que é ditadura com a imprensa cobrando. Imagina sem a imprensa. Brincadeira, 9 horas e 33 minutos. Deixa eu trazer aqui a notícia do Paraná. Deixa eu antes cumprimentar os ouvintes, né? O público, nosso público. Carlos Ricardo, bom dia. Nosso amigo Carlos Ricardo tem seu programa aqui todas as manhãs. Vai estar aqui daqui a pouco, né? Das 10 ao meio-dia, né? Olha aí, ó. Daqui a pouco, então, a live com a dupla Jeter e Johnny. É isso? Jeter e Johnny. O show da cidade pela Rádio Cidade Mix, ó. Ao vivo, hein? A dupla sertaneja
vai ser entrevistada pelo nosso amigo Carlos Ricardo. Tatiane Camille Costa, bom dia, amigos queridos. Bom dia para você também, Tatiane. Obrigado pela audiência, viu? Seja bem-vinda ao programa Na Mira da Cidade. E o nosso amigo Daniel Camargo, tenho certeza que não se manifestou ainda, mas tenho certeza que está ligado conosco. Agradecendo a Lori Zimmer, agradecendo também a Natália dos Reis, lá em Montes Claros, Minas Gerais, acompanhando o programa. Agradecendo também o pessoal lá da Inglaterra, que eu falei outro dia, né? A nossa audiência lá na Inglaterra, nossa equipe, nossos parentes aí queridos também, né? Os filhos aí da minha prima Adriana, o esposo, né? O Maicon, a Dayara, o Douglas, enfim, várias pessoas acompanhando o programa, né? O pessoal lá no Mato Grosso também, interior do Mato Grosso, pela live no Facebook. E olha só, trazendo a notícia aqui do Paraná também, agradeço pela sua audiência, hein? 9h34, a primeira vara federal de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, condenou pela prática de crime de peculato o ex-deputado estadual e federal do Paraná, Francisco Otávio Beckert, conhecido como Chico da Princesa. Ele é do Partido Republicano, Partido da República, o PR. Além do ex-deputado, foram condenados também 2 empresários e uma advogada por fornecerem ao Chico da Princesa notas fiscais falsas, viabilizando que o parlamentar desviasse os recursos da Câmara dos Deputados, ele como deputado federal. Na denúncia, o Ministério Público acusou os réus, né, de recursos de cota para exercício da atividade parlamentar. Ele desviou os recursos da verba pública em proveito próprio. Ele é dono de uma empresa de transportes também, né, a empresa Princesa dos Campos, que faz aí de ônibus de viagem no interior do Paraná, né? É um deputado antigo aí no Paraná, e ele desviava verbas, né? E fazia notas fiscais falsas junto com seu escritório de advocacia. O prejuízo estimado aos cofres públicos em valores no ano de 2010 foi de 546 mil. Quase R$1 milhão, mais de R$500 mil, hein? Por solicitação do Ministério Público Federal, desde o início da ação penal, a Justiça determinou, então, o bloqueio dos bens, né, do deputado Chico da Princesa, o ex-deputado federal estadual Chico da Princesa. É uma medida que resultou no congelamento de mais de R$600 mil na conta bancária dele. Congelaram a grana, hein? Meu Deus do céu, gente. É brincadeira. Mais um político paranaense envolvido em escândalo. Só para lembrar que o Supremo Tribunal, em 2011, Supremo Tribunal Federal, acusou também um deputado paranaense de peculato. Ele desviava salários dos funcionários da Assembleia Legislativa do Paraná quando ele foi deputado estadual, o pastor Takayama. Né? Na época, eu me lembro muito bem, eu acompanhava a Assembleia Legislativa na época, e daí o Supremo acabou aceitando a denúncia contra o deputado federal Idecaso Takayama, do PSC do Paraná, pelo crime de peculato. Ele teria desviado o salário de 12 pessoas contratadas por ele, né? Por indicação dele para trabalhar também na Assembleia Legislativa do Paraná. E lembrando que o Takayama virou réu, né, numa ação penal, então, por esse crime. A pena era de 2 a 12 anos de prisão, além de uma multa. E aí, de acordo com o Ministério Público, na época, as contratações ocorreram quando o Takayama ainda era deputado estadual entre 1999 e 2003. E aí, no processo, os ex-funcionários dele foram ouvidos. Os funcionários da Assembleia Legislativa indicados por ele, e eles afirmaram que eles faziam trabalhos particulares para o deputado Takayama na época, porque ele tinha atividades paralelas ao mandato de deputado estadual. E entre as atividades estava o serviço de motorista e a produção de vídeos para a igreja do Takayama, que era pastor. Então tá aí, o caso seríssimo, né? Mais uma denúncia a ser investigada pelo Chico da Princesa, que foi condenado, né? E deve ter mais gente envolvida. Eu espero que o Ministério Público investigue. O certo é devolver o dinheiro para a população, né? O certo é esse dinheiro que eles congelaram aí, que tinha nas contas dele de R$600 mil, deveria voltar para os cofres públicos. Isso me faz lembrar aquele escândalo dos gafanhotos da Assembleia Legislativa também, lá pelo ano de 1999, 2001, no governo Jair Miller, onde vários parlamentares estiveram envolvidos
no esquema dos gafanhotos na Assembleia Legislativa que desviavam dinheiro público também. Foi um caso de grande repercussão no Paraná e no Brasil. Um dos grandes escândalos do Paraná, né? Depois tivemos o caso dos diários secretos da Assembleia, envolvendo o Bibinho, o diretor da Assembleia Legislativa do Paraná, que chegou a ser preso também. Né, o Habib Miguel Bibinho. Enfim, foi até inclusive um jornalista que descobriu, né, por meio de uma reportagem investigativa, o escândalo dos diários secretos que envolvia muita gente. E aí, alguns foram presos, outros não, mas o caso não deu em nada. Então, acabou ficando, muitos até foram soltos depois, e acabou aí, o caso ficou parado. Mas é isso aí, gente, ó, escândalo no Paraná, escândalo no Brasil, pandemia de Covid-19, é problema para todo lado. Então, a população já tem que aguentar tanta coisa, tem que aguentar aí desemprego, problemas de salarial, gente passando fome, enfim, aí chega o ano de eleição, parece que todo mundo esquece de tudo isso que aconteceu e que a gente está falando aqui. Não é verdade? Parece que o ano de eleição é um ano mágico. O ano de eleição é o ano em que se esquecem de tudo. Infelizmente. 9h40, 9h40. Deixa eu cumprimentar o pessoal aqui, então, novamente, né? A Ângela também acabou de entrar, né? A Ângela Márcia, conosco também, ligadinha, acompanhando o programa Na Mira da Cidade. Vamos ver quem mais aqui. Dá uma passadinha aqui. A Tiane Camille, dando os parabéns aí pelo programa também. Ó, o Daniel chegou, hein? Daniel Camargo dos Santos. Obrigado pela audiência, Daniel. O Daniel também é o nosso... ele avalia toda a programação da rádio. Até se cai o sinal, ele é o primeiro a falar pra gente, né? Está sempre ligado com a gente. Muito obrigado pela audiência. É um prazer recebê-los aqui no programa Na Mira da Cidade. 9h41. E o desmatamento também é pauta, né, na mídia nacional. A devastação da Amazônia tem crescido, né? A Mata Atlântica, o desmatamento cresceu aí em torno de 27% em 2019. São dados aqui passados para a gente. A devastação chegou a cerca de 4.502 hectares, né? E se concentra na Bahia, Minas e limites de outros estados também. E no Paraná, nós tivemos um aumento respectivo do desmatamento, né? Entre 78%, 47% e 35% espalhados em algumas regiões. E aí, o que acontece? Provavelmente, de novo, vão culpar o governo, né? Vão culpar o presidente. Desmatamento se dá por problemas climáticos e pessoas que querem destruir a mata para plantar, né? As pessoas que querem, os invasores das terras, pessoas que querem aumentar o plantio no Brasil, em vários estados. Aí o que eles fazem? Provoca as queimadas. E gente que faz isso por ser criminoso mesmo. Mas isso não é uma exceção do governo Bolsonaro. Aumentou sim o desmatamento. Eu concordo que tem que haver uma fiscalização maior. O Bolsonaro já teve problemas no início da gestão com esse caso do desmatamento. Até a Greta, aquela menininha lá, ficou falando um monte de bobagem lá no Twitter, lá nos Estados Unidos. Foi criticada pela mídia brasileira, né? Mas vale lembrar que em governos anteriores a situação não foi tão diferente, não. Em 2004, para você ter uma ideia, foram 7.500 quilômetros de devastação. Em 2004 foi 27.700 e 2018, antes do governo atual assumir, um ano antes, um ano de eleição, foram 7.500 quilômetros de desmatamento. Então, para você ter uma ideia de como é que está, 2005, 89 mil quilômetros, mais 89 mil quilômetros de desmatamento. Os principais picos do governo Lula, 2003, 63.229 quilômetros de incêndio, 2004, 89.315, em 2005 também houve uma grande alta, em 2007 baixou um pouco, foi para 60.651. No governo Dilma chegou a 57.194 quilômetros de desmatamentos e queimadas. E no governo Fernando Henrique Cardoso, a Amazônia foi desmatada quase que por completo.
Foram 29 mil quilômetros quadrados em 95, área de queimados na Amazônia no governo FHC, né, no período entre 1978 e 1988, antes disso, tivemos também mais de 20 mil quilômetros de desmatamento na floresta amazônica. Tudo isso nos governos anteriores. Em 96, 18 mil quilômetros de desmatamento. A Amazônia quase que foi destruída. E chegou no seu pico no governo FHC, chegou a ser desmatado em um determinado momento do seu governo, 45.700 quilômetros de desmatamento e queimadas, equivalente, uma área florestal equivalente ao estado do Espírito Santo, para você ter uma ideia. É um problema antigo. E os ministros do meio ambiente, todos eles que passaram por todos os governos, não conseguiram solucionar o problema, porque o governo só vai até um certo ponto. O que é? Regulamentação. O governo vai regulamentar as áreas ambientais e tem que, lógico, fazer uma fiscalização para evitar que as queimadas aconteçam. Mas muitas vezes não tem, foge do controle do governo, qualquer governo. As pessoas vão lá fazer queimadas. E às vezes o governo tenta controlar, mas como que vai controlar? Com uma fiscalização efetiva. E para isso requer mais gente contratada, requer mais recursos, gastos maiores. Teria que colocar guardas em todas as reservas florestais do Brasil. Imagina quanto que o governo ia gastar. Então é uma questão de conscientização das pessoas. E com a seca piora. Com a seca piora ainda mais. Nós sempre tivemos níveis recordes de desmatamento lá para a região norte e nordeste, pela falta da água, pela seca. Aqui no Paraná estão acontecendo as queimadas no período de seca também. Estamos aí no momento de estiagem, né? Falta da água. Você ouvinte aqui, você que nos acompanha, você é testemunha disso. Na sua casa está faltando água, na minha também, na do Haroldo também. Você não feita a estiagem aí, você fica, às vezes, nós estamos ficando 2 dias sem água. E sabe como que a Sanepar está fazendo para mandar água para sua casa? Eles estão fazendo escavações no subsolo para extrair essa água dos lençóis freáticos, do subsolo, para tratar e mandar para sua casa. Porque a seca é grande. No Brasil já aconteceu lá em São Paulo, em 2014, a estiagem foi tão forte, tão grande, que a água virou ouro. As pessoas vendiam água em caminhões-pipas por um preço absurdo para fornecer para a população e buscar lá longe essa água, em outros lugares, porque não tinha. São Paulo está vivendo uma seca terrível, pela falta de chuva. Isso provoca queimadas também. E aí a população inconsciente vai lá e taca fogo na floresta. É um absurdo, né, gente? É falta de conscientização. 9 horas e 46 minutos. São José dos Pinhais, parece que agora está começando a voltar o funcionamento das empresas. 9 horas e 47 minutos. São José entrando no ritmo, né? Aos poucos, entrando aí no ritmo normal de trabalho, né? Estamos acompanhando aí a movimentação nas ruas. As pessoas já estão nas lojas. Eu passei agora pelo calçadão. E a população está ali já se movimentando, os bancos também. Aos poucos a vida vai se normalizando. Em São Paulo, o governador João Dória, o mais radical em termos de isolamento social, deu um pronunciamento essa semana e a partir de segunda-feira o comércio vai começar a funcionar em São Paulo também. Ele fez um planejamento em 5 etapas, né? E a primeira etapa vai começar a abrir os serviços essenciais para a população. Na segunda etapa já começa a abrir outros segmentos de comércio, até os shoppings, por exemplo, alguns lugares que a população frequenta mais, restaurantes, enfim. Lá pela terceira, quarta etapa, cinemas, teatros, que é onde se aglomeram mais pessoas, né? Estádios de futebol. Então, aos poucos, a vida vai normalizando. E aqui no Paraná, começou a voltar a funcionar também os treinos do pessoal ali do futebol, né? Os jogadores de futebol profissionais já estão começando a realizar treinamentos. Os campeonatos ainda estão suspensos, mas aos poucos estamos também voltando ao normal. Os shoppings já começaram a funcionar em horário reduzido, do meio-dia às 8 horas da noite. O pessoal está começando a frequentar. O que a gente tem visto, né, Haroldo Nascimento, é que a população parece que agora está começando a colaborar mais também.
né? A gente sai na rua, já dificilmente você vê uma pessoa sem a máscara, né? A gente vê a preocupação das pessoas em estar higienizando as mãos o tempo todo, com aquele frasquinho de álcool em gel na bolsa, no bolso, né? As mulheres dentro dos ônibus. Eu vejo que aos poucos a vida vai voltando ao normal, né? E eu até queria que você comentasse aí, Haroldo Nascimento, você que tem visto aí, andado por São José, a gente tem visto também um atendimento nos hospitais, parece que tem melhorado um pouco mais também, né? As pessoas estão tendo um efetivo, já estava funcionando normalmente, mas parece que agora vão começar aos poucos a normalizar a questão de exames, né? Consultas agendadas. É importante isso, né, Haroldo Nascimento? Porque a economia não pode parar e as pessoas não podem ficar presas eternamente dentro de casa, né? Com toda certeza, as pessoas estão hoje mais orientadas a respeito da máscara, conforme a gente já fez o comentário, não que a máscara vá evitar o contágio, mas ela ajuda para que você não tenha contatos diretos com o rosto, a boca, o nariz, os olhos. Então, é importante, sim. A Prefeitura de São José dos Pinhais vai realizar, ou está realizando, teste de amostragem do Covid na região do Borda do Campo. A região lá do Borda do Campo, a população sendo testada já sobre o Covid, né? A Prefeitura de São José dos Pinhais, por meio da Secretaria de Saúde, continuou realizando testes para o novo coronavírus, desta vez no bairro Borda do Campo. Os testes são por amostragens e servem para a Secretaria analisar o comportamento do vírus no município. As testagens de quinta-feira, foram realizadas em anexo à Unidade de Saúde Borda do Campo. E a Secretaria escolheu de forma aleatória moradores do bairro para a testagem. Os testes são rápidos e os resultados saem até 10 minutos. Para o prefeito de São José dos Pinhais, Toninho Fenelon, que esteve presente no bairro Borda do Campo durante a ação, conta que esta sondagem da amostragem é fundamental para o estudo de comportamento do vírus em São José dos Pinhais. Nós estamos entrando na fase, talvez, mais aguda do inverno, que é junho e julho. E nós continuamos assim como fizemos no início da pandemia, um planejamento para que em São José dos Pinhais esse vírus fizesse o menor estrago possível, comentou o prefeito. A secretária de Saúde, Débora Chemi, explicou que caso alguém que realizou o teste de amostragem positivar, esse caso é enviado no mesmo instante para a unidade de atendimento avançado Rui Barbosa. A gente está pegando esses locais que tem mais casos positivos e fazendo a amostragem para a gente ver como está a transmissão no território. Então, a gente chega no território, a secretária de saúde, um técnico de saúde, chama alguém que está, por exemplo, na padaria, no mercado. São várias pessoas que transitam diariamente no território para que a gente tenha uma visão, para que a gente possa estudar como é que está a transmissão dentro daquela localidade. Quem explicou foi a secretária de saúde, Débora Chemi. E ela esteve aqui no nosso programa, né, junto com o enfermeiro João, né, explicando justamente todo esse processo de amostragem que você falou. E eu vejo o que eu acho muito legal aqui em São José dos Pinhais, que deveria ser copiado por outros municípios, é que a própria secretária da saúde vai para as ruas, vai para o combate, né, orienta as pessoas, faz amostragem estatística, que os outros secretários a gente não vê fazendo isso, né? Ela monta os gráficos e passa diuturnamente para a população os dados de como está a situação no município. Ela faz levantamento de amostragem. Isso é muito importante, Haroldo. Poucos secretários fazem isso. Eu não vi nenhum fazer, né? Em São José dos Pinhais, ela também caminha pela 15 de novembro, orientando os comércios, com máscaras para aquelas pessoas que de repente estão sem, acabam recebendo uma máscara do pessoal da Secretaria de Saúde. Ô, Juliano, também a Secretaria de Saúde de São José dos Pinhais vai abrir 6 unidades de saúde amanhã, no sábado, dia 30,
das 8 até as 16 horas, para a realização da vacina contra a influenza nos grupos prioritários. Estarão abertas as unidades de saúde do Afonso Pena, Riacho Doce, Central, 4P, Veneza e Borda do Campo. Devem se vacinar os profissionais de saúde, idosos, doentes crônicos, deficientes, professores, trabalhadores de saúde, caminhoneiros, adultos de 55 a 59 anos de idade, crianças de 6 meses a 5 anos, a 5 anos e 11 meses e 29 dias. Gestantes e puérperas que tiveram bebês nos últimos 45 dias. Para tomar a vacina, é preciso levar a carteirinha de vacinação, documentos pessoais e também aqueles que comprovam que a pessoa é grupo prioritário, tais como carteira de trabalho para os profissionais ou habilitação, atestado médico para doentes crônicos. Serviços de vacina contra a gripe, dia 30 de maio de 2020, das 8 às 16 horas, a Unidade de Saúde Afonso Pena, Riacho Doce, Central, 4P, São Marcos, Veneza e Borda do Campo. Olha aí, excelente notícia, né? Eu espero que você tenha, que está nos acompanhando, tenha anotado, né? Os horários, enfim, os locais para você tomar a vacina, levar aí, de repente, seus filhos também para vacinar. As crianças também têm os locais específicos para vacinação e que não podem ser deixados de lado. É muito importante que as vacinas sejam feitas no seu prazo limite. Não é porque estamos passando por uma pandemia que vamos aí deixar de cuidar da saúde relativa a outras doenças. Muito importante esse cuidado. Só para trazer uns dados importantes, 9h55, com relação às perdas de postos de trabalho com a pandemia no Brasil e no Paraná também. Então, em um ano, o governo federal criou 55 mil postos de trabalho. Assim que assumiu o governo, Jair Bolsonaro criou 55 mil postos de trabalho. E perdeu apenas no mês de abril desse ano, foi uma perda enorme com a pandemia, lógico. Esses 50 mil não significaram nada, esses 55 mil. Porque, veja bem, em São Paulo se perderam 260 mil vagas de emprego até agora com a pandemia. Minas Gerais foram quase 90 mil vagas perdidas de emprego, 88.298. No Rio de Janeiro, lá que está passando por um caso de corrupção do governador, além da pandemia, estão com aquele negócio de isolamento, assim como São Paulo. O índice alto também, 83.626. Rio Grande do Sul, 83.600 vagas perdidas de emprego. Santa Catarina, 73.111 vagas de emprego perdidas. Isso mostra o quê? A gravidade do problema, a gravidade dessa pandemia. Né? Que em todo o Brasil estão se perdendo mais de 50 mil postos de trabalho por mês. É muita gente desempregada. Se você for calcular em termos de gerais do número de população em cada estado, parece que não significa nada. Mas se você pegar por percentual, é altíssimo. É muita, imagina, quase 100 mil pessoas desempregadas aqui, por exemplo, em São Paulo. Foi até mais, 260 mil pessoas desempregadas com essa história do fique em casa, que já sou irritante também, né? Ninguém aguenta mais esse troço de ouvir falar isolamento social, fique em casa. O povo quer produzir, o povo quer trabalhar, o povo não quer ficar em casa. Agora, o grupo de risco, esse sim pode ficar em casa. Então, olha só, olha o prejuízo para a economia, e daí o presidente bate em cima dessa tecla, todo mundo acha que é a encheção de saco dele, que ele quer que as pessoas morram. Não é isso não, gente. Se morre de pobreza, se morre de fome, o desemprego leva à morte porque a pessoa fica depressiva em casa, a pessoa comete suicídio. Quantos números de pessoas que se suicidaram porque ficaram desempregadas de uma hora para outra, não tiveram como sustentar suas famílias, não tiveram nem como se alimentar. Número de pessoas pedindo na rua aumentou assustadoramente. Os pedintes aí no semáforo, sinaleiro, você para com o teu carro aí, vem de 2, 3 pedir dinheiro para você. Não dá nem para você parar em um lugar que as pessoas estão na rua pedindo dinheiro. Isso é o trabalho informal. O trabalho informal acabou. Em muitos estados, aqui não está funcionando normal. Agora,
Mas aí nós temos estados, Haroldo Nascimento, que a situação é caótica. Eu cito aqui o exemplo que nós falamos no programa passado com o comentário do Everton Moreira. Fortaleza, Ceará, totalmente parado. O governador não tem previsão para voltar nada lá. Está em lockdown total e não tem prazo para terminar. São Paulo agora que o governador caiu a ficha, né? Eu acho engraçado. Por que ele já não fez esse planejamento que ele fez essa semana, não fez já antes? Por que, governador? Por que você não fez antes? Será que a sua cabeça só funciona quando a situação chega no limite? Por que não planejar antes? Tudo que o presidente falou lá no começo da pandemia, agora que os governadores estão caindo a ficha. Meu Deus do céu, gente. Como é que elege uma pessoa que não tem visão do que está acontecendo ao seu redor com a população? O governante ele tem que ter visão. Ele tem que saber as necessidades da população, tem que ter o faro, que nem nós temos que ter o faro jornalístico para informar a população. O governador e o prefeito eles têm que ter o faro político, de saber a hora certa de tomar uma iniciativa, de criar uma proposta para beneficiar a população num momento como esse. A reunião foi boa. Acho que aquela última reunião entre governadores e o presidente foi muito boa, porque abriram os olhos dos governadores. Espero que continue assim. E eu espero que o Congresso Nacional faça sua parte também. Porque o Congresso Nacional recebe as emendas parlamentares e eles guardam o dinheiro para gastar com campanha. Eles não usam o dinheiro para ajudar seus estados que o elegeram. Você, deputado federal, você representa lá em Brasília o seu estado, não se esqueça disso. E representando o seu estado, você tem a obrigação de qualquer dinheiro que você pegar na sua mão por emendas parlamentares, investir no seu estado. A gente não vê senador, Haroldo Nascimento, em seus estados, aplicando o dinheiro que recebe das emendas constitucionais do fundo eleitoral. Eu não vi nenhum senador na rua, visitando hospitais. Eu não vi nenhum deputado indo para as ruas. Nenhum político. Eu não vi nenhum prefeito aparece nessa hora. O prefeito de Curitiba está querendo construir asfalto. Isso, ele vai nas ruas para ver se tem buraco na rua. Mas ele não vai num posto de saúde. Ver se está faltando respiradores, ver se está faltando medicamento. Não se esqueça que tem outras pessoas internadas com outras doenças também nos hospitais que precisam de atenção, gente. O coronavírus é importante? Claro que é. É uma pandemia, mas e as outras doenças? Os outros medicamentos para outras doenças? A gente não vê. Por isso que eu falei que é louvável e um exemplo, a atitude da secretária de saúde de São José dos Pinhais, porque ela vai para o combate mesmo. Ela vai para a rua. Ela não está indo para a rua para fazer politicagem. Ela está indo na rua, primeiro porque ela é uma profissional da saúde. Ela é enfermeira. Né? E segundo, que ela está preocupada com a saúde das pessoas. O prefeito de São José também está indo para as ruas. É isso aí, gente. Vamos aí ir para a rua e vamos ajudar a combater esse vírus mortal, o vírus chinês que está devastando o Brasil. Então, antes de encerrar, 10 horas e 2 minutos, estamos chegando ao final do programa, mas não poderia faltar, né? 10 e 2, agora 10 e 2, não poderia faltar a pérola do dia. Aquela frase engraçada ou polêmica ditas pelos políticos brasileiros. A frase hoje é o seguinte, a fala é o seguinte: ele é um mal educado, me pôs para fora daqui antes que eu me despedisse, me pediu o voto para ser presidente e me tratou mal. Quem disse essa frase foi o falecido deputado federal Clodovil, em seu primeiro discurso na Câmara dos Deputados em 2007, ele estava se referindo ao presidente da Câmara Federal, Arlindo Quinaglia, do PT de São Paulo, que afirmando que, para pedir voto para ele se eleger presidente da Câmara, Clodovil serviu. Depois, ele mandou o Clodovil embora, sair de lá. Foi uma situação polêmica também. E aquele gostava de polêmica. O Clodovil, até nas suas entrevistas, falava muita coisa polêmica e que a população até gostava, né? À toa que ele foi eleito com mais de 500 mil votos lá em São Paulo, né? 10 horas e 3 minutos, 10 e 3. E daqui a pouquinho o nosso amigo vai chegar por aqui, o Carlos Ricardo, né? Com o seu programaço todas as manhãs aqui na Web Rádio Cidade Mix.
tem entrevista hoje no programa, tem a sua participação, né? Tem música, tem diversão. Seja bem-vindo mais uma vez, Carlos Ricardo, e os ouvintes só aguardam. Eu vou me despedindo, agradeço a você, Haroldo Nascimento, pelos trabalhos técnicos e a participação, os comentários, e nós retornamos na terça-feira junto com Everton Moreira também, trazendo mais uma edição do programa Na Mira da Cidade, a política levada a sério aqui na Web Rádio Cidade Mix. Bom dia a todos e até terça-feira.